Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, um bom dia. Neste dia 24 de março, chego até você trazendo essa palavra bela de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 7, de 1 a 2, 10, de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas como quem às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceu que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos percorrendo o caminho de Jesus e neste caminho nós vamos encontrar ele sempre fiel à verdade do Evangelho, propondo a verdade do Evangelho para todas as pessoas e levando as pessoas a experimentarem o bem em suas vidas. Porém, tem aqueles que não aceitam esta verdade como sua, tem aqueles também que querem impedir Jesus de transmitir esta verdade para todas as pessoas. Por isso Jesus, ele não deixa de participar dos momentos da comunidade, como é o caso hoje de participar da festa das tendas, mas o faz de uma forma mais discreta, porque ele sabe que há um empenho muito grande por parte de alguns para poder prendê-lo e para acabar com a vida dele. Nós sabemos muito bem o desfecho de toda essa história, quando os homens de coração duro vão impedir inteiramente Jesus de proclamar a palavra, porém, a este impedimento que se dá pela morte de Jesus, faz com que esta palavra ela se torne ainda mais forte e viva, porque Deus não deixa morrer a sua palavra, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus amoroso. Interessante, querido irmão, querida irmã, o modo como as pessoas elas vão olhando para Jesus, né? Quando Jesus está lá no meio do povo, que as pessoas veem, eles vão dizer: olha, mas esse aí não é Jesus? Eles estavam tentando prendê-lo. E então, será que eles aceitaram que ele é o Messias? E outros vão dizer: ah, não, ele nós sabemos quem é, ele é conhecido da gente, mas quando o Messias vier, nós não o conheceremos. Dizer é uma rejeição à pessoa de Jesus, sobretudo porque ele é alguém conhecido, é alguém que viveu e que experimentou estar no meio desta comunidade. Então a rejeição, ela é fruto também de um preconceito que Jesus já havia denunciado em algum momento, quando diz: um profeta não é reconhecido no meio do seu povo. E quando as pessoas dizem: ah, mas ele não é o filho do carpinteiro, tentando dessa forma desmerecer a pessoa de Jesus. Então nós somos convidados a olhar para esse evangelho e pensar que tantas vezes nós não valorizamos o que é nosso, não valorizamos as pessoas que estão próximas a nós, não valorizamos tantas vezes as pessoas que se dedicam inteiramente a nós. De vez em quando eu fico impressionado, às vezes a gente ensina na igreja muitas coisas, a gente fala as coisas para as pessoas, aí elas continuam fazendo do outro jeito. Aí quando aparece alguém na televisão, que elas nem conhecem, que estão distantes, se tornam tão importantes para elas que eles falam a mesma coisa que nós estávamos falando e elas acham que ouviram pela primeira vez e muitas vezes vêm dizer: ô padre, o padre fulano de tal disse isso, eu não sabia. Aí dá vontade até de dizer assim: não sabia porque nunca prestou atenção no que nós que estamos próximos a vocês estamos a falar. Então nós precisamos valorizar mais aqueles que estão próximos de nós, né? Eu sempre digo isso
para muitas vezes para os nossos paroquianos, tanto da paróquia que eu trabalho, quanto de outras da nossa diocese. Nós temos a reflexão que o nosso bispo faz a cada final de semana, poderia ser mais ouvida, porque muitas vezes as pessoas escutam pregações de pessoas distantes, até de pessoas que não professam a fé da gente, e alguns que se dizem até bispo, mas que não são bispos da igreja, né? E que falam às vezes coisas que não são tão profundas e fortes, e muitas vezes não valoriza quem está ali perto. Então, busquemos valorizar as pessoas que estão próximas a nós, o coordenador da comunidade, o catequista, o padre que serve a sua paróquia, porque ele é sinal de Deus, essas pessoas são sinal de Deus próximas a você. Porque às vezes a gente fica esperando que venha alguém de fora para poder falar a verdade para nós. Mas a verdade não somos nós que falamos, é Deus que fala. Então ele pode usar de todos nós, também das pessoas que convivem com a gente no dia a dia para falar essas verdades. E usa de uma forma muito especial a estes para falar esta verdade. Que nós não rejeitemos as pessoas que estão aí dispostas a isso. Porque senão a gente vai fazer como o povo do tempo de Jesus, que o rejeitou, porque ele era um deles. Depois, Jesus, ele chama a atenção no Evangelho de hoje para algo muito interessante, é continuidade do que ele vem falando sempre, sobre a questão da adesão a ele. Ele vai dizer para nós duas coisas muito importantes. Primeiro, que ele veio da parte do Pai. Quem o envia é o Pai, e que ele conhece o Pai o conhece profundamente, e que aqueles que se fecham à proposta dele correm o risco de não conhecerem a ele e, por consequência, fecharem-se à proposta de Deus em suas vidas. Então é preciso que nós estejamos atentos para poder deixar o Senhor falar a nós e buscar conhecê-lo a cada dia, deixar que a palavra que ele nos transmite seja realmente palavra de vida em nossas vidas, que nós não percamos a oportunidade de acolher a palavra de Deus em nossa vida. E depois, algo que fica muito implícito nas falas de Jesus nesses dias é o seguinte: ele vai continuar falando a verdade, mesmo que ninguém escute, mesmo que o persigam, mesmo que tentem matá-lo, mesmo que o mate, ele continuará fiel à verdade da boa nova do Evangelho. Então, é para lembrar que a proclamação da verdade, o evangelho que Jesus nos transmite, ele não é transmitido porque as pessoas escutam, é transmitido porque ele precisa ser transmitido. Claro que todos nós devemos aderir, devemos buscar escutar essa palavra, mas o fato de alguns não a escutarem não vai diminuir a força da palavra e nem vai diminuir o empenho de Jesus em continuar a transmitir a boa nova de Deus para cada um de nós. Então, que nós possamos ser acolhedores desta boa nova, que é tão verdade que Jesus continua a transmiti-la, mesmo em meio às dificuldades, às perseguições, mesmo no perigo da morte, da condenação, ele continua fiel, fazendo a proclamação desta palavra como palavra de vida, que preenche e enche as nossas vidas e que produz em nós a graça da salvação. Que nós nos empenhemos a cada dia em escutar Jesus, palavra viva, que traz para nós a verdade e a vida. Amém. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça com você. Um bom dia, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus.